Olá, membros do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Galera, pediram para a gente falar sobre CPTS-11. CPTS-11 é um fundo bem antigo da Bolsa, tá, pessoal? Que vem uma pernada de alta, tá vendo esse gráfico aí? Subindo de R$ 6 para R$ 7 nos últimos 30 dias, porque o mercado realmente tinha precificado ele muito abaixo, mas ele tem motivos para isso. Esse fundo tem uma carteira que rende pouco comparado às outras carteiras hoje. Então vamos dar uma olhadinha aqui, está com preço de R$ 7,07, é a máxima desse mês, tá? Está nas máximas, e já teve a R$ 5,66, subiu de R$ 6,11, uma boa alta, né? Mais de 10% de alta nesses dias aí. Ainda está muito descontado, PVP de 0,93, entregou um dividendo de 8 centavos, que na cotação de R$ 7 dá um dividend yield de 1,14. Nessa cotação aqui, talvez dê 1,13, né? É high grade, 1,13 para um high grade, tá de bom tamanho, então essa cotação ainda tá boa, e devido ao IPCA de fevereiro ter sido muito alto, acho que tem evolução nos dividendos, não mês que vem, no mês subsequente ao mês que vem, né? Não no informado em abril, mas o informado em maio. Em abril pode até voltar para os 7,5, porque a inflação de janeiro foi baixa. Então vamos dar uma olhada no relatório de janeiro deles. Informações importantes: o fundo tem quase 2 bilhões de valor de mercado e quase 3 bilhões de valor patrimonial, porque está bem descontado. O valor patrimonial dele está 8,56. Esse fundo tem bastante coisa investida em fundos imobiliários. Bastante coisa investida em fundo imobiliário, então esses fundos imobiliários também estão valorizando esse mês. Então talvez o VP dele, que está 8,56, no mês que vem, a gente seja surpreendido com um novo VP dele sendo informado aí a 9. Eu não ficaria surpreso. Inclusive, o informe mensal, já saiu o informe mensal de fevereiro, não temos o relatório de fevereiro, mas tem o informe mensal, a gente já vê um VP de 8,59, que é o VP que está ali atualizado no site, né? O VP que está atualizado no site, mas já aqui a gente estava 8,56, já um pouco mais alto. Então pode ter um VP ainda um pouquinho mais alto. Aí o que é que aconteceu ainda durante esse mês, está acontecendo durante esse mês de março? Um fechamento da curva de juros, fechando a curva de juros e os fundos imobiliários valorizando. Tudo isso ajuda aqui no valor patrimonial, mas ainda está muito alto. Mas vamos lá, aqui vamos falar sobre o relatório de janeiro, então é o rendimento de 7,5, a gente sabe que em fevereiro ele gerou 8, o fundo tem bastante cotistas. Aí eles falam que a rentabilidade a mercado do fundo em janeiro foi de negativo 0,04, caiu 8%, hein, gente? 8% ele caiu em janeiro. É por isso que deu essa recuperada. Janeiro era a época boa de se comprar esse fundo. A carteira de recebíveis foi impactada pelo fechamento da curva de títulos, de forma a marcação de mercado IPCA mais 8,91 para IPCA mais 8,73. Então, comparado aos outros fundos, a carteira dele rende menos. Mas mesmo assim, IPCA mais 8,76 é muito interessante. A carteira de FIIs está super descontada, eles colocam aqui, e vão adquirir bastante fundo imobiliário agora com a compra da carteira do CPFF11, tá? Vai comprar bastante fundo imobiliário e ele compra travando o preço no preço atual. É uma pena que está subindo, né? Ah, passando mais um pouquinho, aí, tudo que ele pode investir agora, ele virou um hedge fund. Ele é um hedge fund, então agora ele pode investir em fundo de tijolo, fundo de papel, em FOF, hedge fund, títulos privados, participação societária. Agora, com a mudança que ele teve de fundo híbrido de papel, agora ele pode comprar até tijolo, até imóveis ele pode comprar. Aí aqui eles falam um pouquinho sobre os ativos alvos que ele pode ter. Legal essas descrição de riscos, viu? Quem puder,
quem está aprendendo pela primeira vez sobre fundo imobiliário, ele vê aqui, ó, riscos de crédito, riscos de mercado, risco de liquidez. Tem gente que diz que liquidez, volatilidade não é. É risco de liquidez, riscos de crédito, risco de pré-pagamento, risco de reinvestimento. É uma mini aulinha sobre fundos de papel. Até que é a classificação de high grade, middle risk e high yield. Aqui fala sobre FOFs, aqui dividendo de fundos de tijolos, dividendos e taxa implícita. Vamos passar e dar uma olhadinha aqui nos CRIs da carteira. Aqui são, você pode ver que a carteira de CRIs deles são sempre bem high grades. Tem bastante coisa aqui do CRI do XPPR11, que agora é PPR11. Vai ter pré-pagamento dele. Tem nesse pré-pagamento. Tem esse outro CRI que é de um fundo imobiliário da própria casa também, tá? É o GSFI. GSFI, é o General Shopping FI. Ou seja, ele trabalha aqui, e ele tem ele na carteira, trabalha na ponta de cá e na ponta de lá. Outra coisa que a gente vai ver bastante aqui na Capitânia é isso. Aqui, ó, Açaí como devedor, outro fundo imobiliário, HBR. Então, são muita qualidade nos devedores desses fundos. Aqui, os CRIs que ele tem na carteira, mas eu queria ver. Tem bastante fundo imobiliário. Ele faz os CRIs, eles colocam de maneira separada, os fundos de maneira separadas. O relatório acaba ficando bem extenso, mas eu queria ver isso aqui, o resultado de janeiro. A gente vê que no resultado de janeiro de CRIs, ele é menor que todos os outros 6 meses. Porque isso aqui pegou a inflação de novembro. Então, esse outro de 8 centavos pegou a inflação de dezembro. O próximo vai pegar a inflação de janeiro. Depois vai pegar a inflação de fevereiro. Então, o rendimento bom não vai ser o que vai ser o de março, que vai ser divulgado em abril. Vai ser exatamente o de maio, o de abril, que vai ser divulgado em maio, que vai ser o rendimento bom, que é esse fundo. Quem tem esse fundo na carteira tem que esperar, se quer sair dele, espera pelo menos até sair esse rendimento bom, que vai ser informado em maio, que a gente sabe que depois de um rendimento alto, a galera começa a comprar mais, né? Então, provavelmente subiria. Mas mesmo assim, está dando um dividend yield no mercado de 15%. Muito interessante esse preço de cotação. O IPCA esse ano vai ser mais alto, então esse ano esse fundo vai pagar melhor. Aqui está mais um pouquinho na carteira, eu quero a compilação da carteira para vocês terem uma ideia. Ó. O CRIs dele é 100% indexado ao IPCA. Na marcação a mercado atual está IPCA mais 8,73. O BTG usa a marcação a mercado, então o administrador desse fundo marca, por isso que nos preços atuais de VP ele rende a parte de CRI quase IPCA mais 9, bem alto, né? Hoje, e a parte, quando a gente fala aqui a parte de fundos imobiliários, mas espera aí, o fundo está com mais fundo imobiliário na carteira que CRI? Sim, porque aqui já está contando as últimas aquisições. Eles venderam CRI e compraram muita coisa barata. Mas, hoje o fundo agora está livre, leve e solto. A carteira do fundo, então vamos ver, virou um hedge fund mesmo, bem altão. Maiores posições do fundo, aí vamos lá, CPLG, fundo da própria casa, comprado em IPO, 5,1%. HSRE não é da própria casa, GSFI, o Capitânia tem o CRI desse fundo e tem também investimento diretamente no fundo, é o que o pessoal chama de investir nas duas pontas. CPUR11,
o Capitânia Renda Urbana, da própria casa, CPSH 11, Capitânia Shopping Center, CPOF 11, Capitânia Office. Posições grandes, quando você vai ver aqui, ó, 5,1, mais 4 dá 9,1, mais 12,9, 16,3, 19,3 até aqui. Até aqui, ó, 19,3% são fundos também geridos pela Capitânia. Aí se a gente dá uma olhada aqui, ó, ele tem CPTR, então vai para 20,8, né? Também gerido pela Capitânia. A JFI, 21,1, também é gerido pela Capitânia. O CPFF vai acabar, ele vai absorver. Aí, assim, muito conflito de interesse, né? Muito conflito de interesse, mas eles sempre tocam assim os fundos. Aí, quando a gente olha a participação, ó, o CPLG ele é dono de 82% do fundo, então literalmente ele ancorou o fundo. CPUR ele é dono de 65% do fundo, então ele ancora o fundo também. CP Office ele é dono de 54,3% do fundo, então também ele ancora o fundo. O AJFI ele é dono de 42% do fundo, então ele manda no fundo. Tem fundo aqui que ele é dono de 100%, né? VVCO ele é dono 85,4%. GSFI 40% ele é dono. Então, assim, ele ancora mesmo. E quando a gente fala aqui os maiores devedores, as maiores exposições, aqui, ó, ele está aqui na ponta financiadora e está aqui também na outra ponta. Então, ele no GSFI. GSFI, ele tanto investe na ponta de cá quanto na ponta de lá. E no mais, pessoal, aí as compromissadas, isso aqui eu já ia deixar passar. As compromissadas, ele tem lá CDI mais 0,64 e ele não finalizou essas compromissadas, mas ele vem diminuindo bastante, mas elas vêm gerando prejuízo, ó. Elas vêm gerando prejuízo para o fundo. Esse ano, desde agosto para cá, elas geram prejuízo para o fundo. As compromissadas, onde você faz uma alavancagem para poder investir, só que é uma alavancagem mal feita que eles fizeram. Por que mal feita? Porque eles buscaram um ativo, uma dívida em CDI para investir em IPCA. O CDI alto e o IPCA lá embaixo. Aqui um pouquinho sobre cada um dos ativos. Galera, esse aqui é o CPTS-11. Fundo da Capitânia, que eu só boto ele na carteira se for para fazer um trade rápido, quando ele está muito barato, e depois comprar e depois vendê-lo. Não levo para o longo prazo, devido a problemas de conflito de interesse enormes que a Capitânia tem, tá certo? Eu não levo ele para o longo prazo. Você tem uma ideia, ele tem Fiagro na carteira. Fiagro da própria Capitânia. Não sei se comprou barato, mas realmente a gente fica, vamos dizer assim, um pé atrás com esse, com tanto que a gestão ajuda a própria gestão, tá certo? Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Deixe o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.